Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individualogia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é a depressão, a ansiedade, o desejo, a carência, o prazer. Vocês já vão compreender porque é que eu escolhi este tema. A propósito da depressão e da ansiedade, primeiro é preciso ter a noção, ter a consciência de que a depressão, e cada caso é um caso, quando uma pessoa for querer ajudar alguém, ou quando alguém se quiser ajudar a si mesmo, cada caso é um caso. A origem dos problemas de cada pessoa é singular. Pode haver coisas em comum com outras pessoas, mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. São todos diferentes de uma maneira ou de outra. A origem geral da depressão pode ter a ver com bloqueios emocionais, com muitas emoções acumuladas por processar. Isto acontece, por isso é que a maior taxa de depressão é nos homens, porque aquela questão machista de homem que homem não chora. Enquanto as mulheres, em geral, estão mais habituadas a relacionar-se com a própria sensibilidade, os homens, por causa daquela questão machista de homem que homem não chora, o homem tem de ser duro, forte, não pode chorar, os homens, ao longo do tempo, por causa de arquétipos socioculturais, foram reprimindo e oprimindo mais as suas emoções. As mulheres foram, de uma maneira ou de outra, cada caso é um caso, eu digo sempre assim. As mulheres foram reprimindo mais em termos, foram-se reprimindo mais em termos sexuais. Aquela questão de que foram aqueles arquétipos de cada caso é um caso, cada cultura é uma cultura, mas em geral as mulheres foram-se reprimindo mais em termos sexuais porque, por causa de arquétipos relacionados com a pureza. Quando perde a virgindade, perde a pureza. Estão a perceber? E esse arquétipo fez com que a mulher se sentisse mais culpada, os homens muitas vezes também se sentem, mas houvesse mais mulheres e a sentirem-se mais culpadas por terem prazer sexual. Por isso é que elas muitas vezes têm mais dificuldade em atingir o orgasmo. Não é só esta a razão, mas essa é uma delas. E os homens têm muito mais dificuldades em relacionar-se com as emoções por causa de arquétipos socioculturais de homem que homem não chora, tem de ser duro, forte e para a guerra. Estão a compreender? Portanto, houve arquétipos socioculturais que fizeram com que o machismo afetasse homens de uma maneira, mulheres de outra maneira. Outro pormenor muito importante. Vocês já vão compreender o que é que eu quero dizer com a relação que existe e as fases que podem existir entre desejo, que pressupõe carência, que pode levar à ansiedade e que depois pode levar à depressão. Vão compreender? Para isso, eu sugiro, para compreenderem melhor aquilo que eu posso dizer a seguir, eu sugiro que estudem a filosofia budista e que estudem esta relação do desejo. Uma pessoa não conseguirá ser feliz enquanto não matar, entre aspas, todos os seus desejos. Isto tem um sentido próprio. Não significa... Nós não podemos confundir carência com desejo, com prazer. Prazer é uma coisa, desejo é outra, a carência é outra. O desejo pressupõe a carência. Eu estou sempre a desejar alguma coisa porque no presente eu sinto uma carência. Estão a compreender? Eu posso não ter desejo, estar sempre a desejar algo e num determinado momento eu estar a viver um prazer. Eu posso estar a viver o prazer sem estar num estado de desejo que pressupõe um estado de carência. Estão a compreender? Muitas das depressões, elas acontecem porquê? Porque as pessoas nascem e enquadram-se num ambiente sociocultural, familiar, vocês vão criando desejos, às vezes a pessoa entra em depressão porque como nasceu com a ideia, cresceu com a ideia, tem de casar e ter filhos, só quando casar e ter filhos e tiver filhos é que vai ter uma vida correta, entre aspas, e a pessoa às vezes, como ainda não casou nem teve filhos, a pessoa fica com sentimentos de culpa e fica sempre ansiosa para que isso aconteça. Então, às vezes a ansiedade que uma pessoa tem a ver com um desejo que uma pessoa tem, porque pressupõe uma carência e que pressupõe muitas vezes ideias de certo e errado que uma pessoa tem. Portanto, pressupõe uma ética e uma moralidade. Portanto, muitas vezes o desejo não realizado de uma pessoa pode levar a com que viva sempre em ansiedade para realizar esse desejo, e às vezes é um desejo que pressupõe arquétipos socioculturais decadentes, doentios, que têm de ser abandonados. Mas pronto, a pessoa vive ansiosa sempre para realizar esse desejo e ainda não realizou esse desejo, sempre não está focada no presente, em viver o bem-estar no presente e ter paz no presente, está sempre focada no futuro, está sempre focada nos sentimentos de culpa por ainda não ter realizado o desejo, e às vezes o estado de carência que tem muito mais a ver com o vazio interior que uma pessoa quer compensar do que com o desejo de uma pessoa precisar de prazer na vida. Nós precisamos de prazer na vida. Agora, o desejo mata-nos por dentro. E porque pressupõe uma carência. E a carência pressupõe a solidão, pressupõe um vazio interior. Pressupõe uma falta de equilíbrio espiritual, intelectual e emocional. Estão a compreender? Porque está tudo relacionado.
Portanto, o que é que acontece muitas vezes uma pessoa? Por isso é que há as pessoas em geral que vivem depressão, de alguma maneira vivem ansiedade ou viveram ansiedade. O que é que acontece? Cada caso é um caso para a depressão. A pessoa, por causa de arquétipos socioculturais e por causa de um vazio interior, de uma carência que ainda não resolveu, a pessoa está sempre em desejo, sempre a desejar alguma coisa, sempre a desejar alguém. Às vezes a pessoa projeta a sua felicidade noutras pessoas e acha que só será feliz quando estiver com alguém, quando tiver namorada ou namorado, quando casar e tiver filhos. Então está sempre a projetar fora de si a sua felicidade, está sempre a desejar algo que está fora de si e vai sempre ansiosa que apareça alguma coisa para tirar esse vazio, mas o vazio só vai ser resolvido com meditação, quando a pessoa interiorizar e desenvolver um processo profundo de autoconsciência. Então a pessoa está sempre a desejar, sempre ansiosa, sempre à espera que apareça alguma coisa ou alguém para lhe tirar esse vazio, e enquanto não aparecer a pessoa está ansiosa. E o que é que acontece? A pessoa chega a um pico de ansiedade, que é aquela energia yang, ansiedade, sempre, onde é que andam as pessoas que me vão tirar este vazio, vou ter de sair à noite e conhecer pessoas para aparecer alguém, para aumentar a possibilidade de aparecer alguém para me tirar este vazio, que é isto que as pessoas fazem muitas vezes de forma inconsciente. Projetam felicidade noutras pessoas e esperam que alguém resolva a infelicidade que uma pessoa precisa resolver por si. Alguém tapa o vazio. Por isso é que as pessoas acreditam no tu és o ar que eu respiro e eu senti não sei viver. E por isso é que gera depois relacionamentos violentos em que as pessoas projetam a própria felicidade noutra pessoa. As pessoas sentem-se traídas como se a outra pessoa fosse da sua posse e tivesse de ser só sua. Estão a compreender? Então, toda a sensação de perda vem de uma sensação de posse, de uma falsa posse. Estão a compreender? Então, o desejo não realizado que provoca a ansiedade, depois chega a um pico em que uma pessoa não aguenta mais tanto esperar que apareça alguma coisa para tirar desse vazio interior, que resolva essa carência que uma pessoa sente, é frustração, insatisfação afetiva e sexual, mas não só, há outros desejos, há pessoas que têm desejos de sucesso, cresceram com pais a dizer que têm de ser sucesso na vida, têm de ser sucesso, e a pessoa, eu conheci pessoas assim, enquanto não tiver sucesso, seja isso o que for, a pessoa pode ter bens materiais para ostentar e ter um vazio interior profundo, mas se tiver coisas para ostentar é sucesso, estão a compreender? Enquanto não tiver sucesso, é uma ansiedade profunda. Enquanto não conseguir a medalha de primeiro lugar, é uma ansiedade profunda. Enquanto não ganhar a taça e o campeonato, ou alguma competição com alguém, enquanto não for melhor que as outras pessoas, é uma ansiedade profunda. E a pessoa está sempre a viver no futuro, sempre a colocar-se numa posição de dependência de alguma coisa que aconteça fora de si ou que aconteça no futuro. Por isso é que no presente não tem paz. A ansiedade é viver no futuro, de uma maneira ou de outra. É estar centrada, uma pessoa centrada fora de si, é centrada fora, tanto em termos de espaço-tempo. Centrada fora de si, centrar-se noutras pessoas e centrar-se fora do presente. É o futuro. Onde é que vai aparecer a coisa? A pessoa ansiosa. Onde é que está? Sempre a olhar para fora. Onde é que tem de olhar para dentro? Mas está sempre a olhar para fora. Qual é a pessoa que me vai aparecer, que me vai tirar o vazio? E quando uma pessoa chega a um ponto em que perde quase todas as esperanças, a pessoa está lá em cima com um pico de ansiedade, de repente, pum, cai na depressão. A pessoa perde todas as forças. A pessoa não aguenta mais aquela ansiedade, o corpo esgotado. Às vezes as emoções por processar, uma pessoa não processou porque entupiu-se de emoções e chega a um ponto de depressão. E nós não ajudamos ninguém a curar a depressão enquanto não percebermos qual é a causa da depressão. Então, a depressão pressupõe um estado de ansiedade que foi causado em que uma pessoa está descentrada de si mesma e do presente, que pressupõe um desejo não realizado, ou vários desejos não realizados, que pressupõe carência, que pressupõe ideais de certo ou errado e de arquétipos socioculturais que uma pessoa incorporou, de familiares a dizerem tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, enquanto não fizeres isto ou aquilo não és alguém. A pessoa sente que não é alguém enquanto não realizar, seja isso que for, enquanto não realizar aquilo que tem de ser realizado, que está sempre projetado para fora, sempre projetado no futuro. Então, nós não ajudamos as pessoas que tenham depressão, enquanto não formos à raiz do problema. É a questão da radicalidade filosófica. É perceber qual é o desejo que não foi realizado. E esse desejo pressupõe carências que não estão a ser realizadas, não estão a ser colmatadas. E que pressupõe, e este é o radical, a radical filosófica, a radical problemática das pessoas. É o vazio interior, o vazio da alma, que é um problema espiritual que tem de ser resolvido. Portanto, as pessoas são todas diferentes, seguem caminhos diferentes, criam desejos diferentes, têm passados diferentes, educações diferentes, certos ou errados diferentes que têm de ser realizados, senão não são alguém. Eu estou a perceber. Só quando eu conseguir aquilo é que eu sou alguém na vida. Eu tenho de ser alguém na vida. Só quando eu ganhar a medalha de primeiro lugar é que eu vou ser alguém na vida. Vocês já repararam que a sociedade da competição é uma sociedade que cria falhados? Porque só um é que pode ganhar. Só uma pessoa que pode ganhar. Tudo o resto é falhado. E depois as pessoas, a maioria está em depressão. E mesmo a pessoa que ganha,
Há um vazio que não é resolvido. Mesmo a pessoa que fica em primeiro lugar, há um vazio que não é resolvido, que é o vazio da alma. A falta de autoestima, a pessoa não gosta de si na mesma. Há alguma coisa que fica interior para preencher, para resolver. Mesmo que a pessoa encontre a cara metade do desejo, há um vazio. Aquela paixão não dura muito tempo e depois volta outra vez a vir ao cima o vazio que a pessoa não resolveu. Então, a depressão acontece por causa de, entre outras razões, por causa de desejos não resolvidos. Estes desejos pressupõem uma carência. Essa carência pressupõe, muitas vezes, uma projeção da própria felicidade fora de si mesma, nas outras pessoas, fora do presente. A pessoa está sempre no futuro, é sempre o futuro. Onde é que vem a coisa que me vai tapar o vazio? Qual é a pessoa que vai aparecer na minha vida e que vai resolver esse vazio interior? Estão a compreender? A pessoa está sempre a projetar fora de si. Está sempre em desejo. Há pessoas que estão sempre a saltar de paixão em paixão. E vão deparar que a paixão é um estado doentio do ser. A pessoa não pensa noutra coisa senão noutra pessoa. Sempre a pensar noutra pessoa. Ai, a outra pessoa é isto. A pessoa... Essa paixão, ela acontece porque a pessoa tem um vazio interior e é uma forma inconsciente que a pessoa arranja de fugir desse vazio interior. Então é um desejo constante. A pessoa chega a matar, porque a pessoa confunde paixão com amor, chega a matar por causa da paixão. Não é amor, é doença. É um vazio por resolver. É carência, é desejo. Então o que é que a filosofia budista se ensina, mas não só? A causa de todos estes sofrimentos, além da ignorância, é o desejo. Nós, enquanto não dissiparmos todos os nossos desejos, aquele desejo constante de aquela falta que está dentro de nós nunca seremos felizes. Viveremos sempre em profunda ansiedade e em depressão. E sempre saltar entre ansiedade e depressão. E sempre arranjar mecanismos de fuga, compensações. Ou comer demais, ou a pessoa fica viciada em sexo, onde parar as pessoas ninfomaníacas podem até estar sempre a realizar o desejo. Sempre, precisam estar sempre a praticar o ato sexual, sempre a praticar o ato sexual, mas há sempre um vazio que está ali. O orgasmo não resolve o problema do vazio interior. Não quer dizer que ele seja errado, não quer dizer que o prazer seja errado. Sou a favor de uma vida de prazer. Mas nós temos de compreender que às vezes o prazer que nós procuramos, ou o estado alterado de consciência que nós procuramos, é inconsciente que nós procuramos para tentar fugir de um vazio interior, para tentar compensar um vazio interior. Uma falta de autoestima, uma falta de alma, uma falta de ser. Às vezes nós não gostamos de nós. E andamos à procura de alguém que goste de nós. E aniquilamos o nosso ser à procura de alguém que goste de nós. Satisfazendo a expectativa. Projetando fora. E enquanto a pessoa não aparece, e mesmo que apareça, há um vazio sempre ali, porque não é resolvido, porque a pessoa ou mergulha interiormente e resolve esse vazio pela raiz, ou vai continuar à procura de alguém ou de alguma coisa para tapar o vazio. A pessoa está sempre em desejo, sempre em ansiedade, sempre em stress e está sempre mal. Porquê é que na filosofia budista, em geral, se pratica o celibato? Não é porque se acha que o sexo é pecaminoso ou que o prazer é pecaminoso. Quando reparar que os monges budistas, em geral, são pessoas muito alegres e bem dispostas, contentes e felizes, em geral. É porque sabem que, muitas vezes, que uma pessoa procura no sexo ou procura no ato sexual com outra pessoa, é uma projeção da própria felicidade na outra pessoa. É mais uma vez uma pessoa projetar a felicidade noutra pessoa. Depender emocionalmente de outra pessoa para ser feliz. Então eles são radicais, eles vão à raiz do problema, eles cortam por aí. Eu não estou a dizer que uma pessoa tem que praticar o celibato, não é nada disso. Eu estou a dizer que o caminho celibatário da filosofia budista tem um sentido, que não tem nada a ver com achar que o sexo é pequenoso, não são contra o prazer. Eles sabem é que enquanto a pessoa viver em desejo, é porque está a viver em carência e vai ser sempre infeliz. Enquanto não dissipar todos os seus desejos. Então o que é que acontece? O que é que uma pessoa deve fazer? Uma pessoa não tem de tirar o prazer sexual da sua vida, não tem de tirar o prazer da sua vida, mas aos poucos, num processo de meditação, sem meditação não chega lá, acreditem. Num processo de meditação a pessoa vai acalmando os desejos, vai acalmando a carência, vai gostando de si, porque a partir do momento em que uma pessoa começa a meditar, todos aqueles desejos constantes de preciso chegar ao orgasmo para sair deste vazio, eu preciso de mandar a droga para sair deste estado da minha consciência. A partir do momento em que uma pessoa começa a meditar em condições, a pessoa começa a acalmar todos os desejos. A pessoa deixa de estar sempre à procura de coisas para compensar e para fugir do vazio interior. E assim, quando uma pessoa medita e acalma os desejos por acalmar a carência, por desenvolver autoestima e autoconsciência, a pessoa aproveita mais o prazer que venha. A pessoa só vai relacionar-se com uma pessoa, por exemplo, em uma relação de prazer afetiva, se essa relação for harmoniosa. A pessoa já não vai aceitar na sua vida relações doentias só porque a pessoa precisa, entre aspas, do prazer sexual para fugir do vazio interior.
Porque há pessoas que estão sempre a saltar de relacionamento em relacionamento. Todos eles correm mal, a pessoa está sempre, é só conflito, é só desgraça, é só violência. Verbal, física, seja o que for. Que há muita forma de violência, acreditem. É só stress, relacionamentos a correr mal. Porquê? Porque são um relacionamento de duas pessoas que estão a projetar a própria felicidade noutra pessoa e que, como não atacaram o problema pela raiz do desejo, da carência, as pessoas estão sempre em conflito. Pois a relação com outra pessoa é uma relação de posse. Não, tu és minha, não és mais ninguém. Criam-se relações de apego. E toda a perda que uma pessoa tem na vida acontece por causa do apego. E esse apego acontece por causa da carência, por causa do desejo por resolver. Se esta for a primeira vez que vocês estejam a lidar com este tipo de assunto, é completamente natural que não compreendam nada disto que eu estou para aqui a dizer. Porque isto pressupõe um certo estudo. Estudem a filosofia budista, estudem esta questão da depressão, da ansiedade, dentro do desejo, dentro do contexto da filosofia budista. É a sugestão que eu dou. Estudem, porque a depressão tem cura, o estado de ansiedade tem cura, mas só se nós formos à raiz do problema. Não se uma pessoa for tomar comprimidos, ansiolíticos, antidepressivos, para fugir e para compensar. Porque o desejo vai continuar lá. A carência vai continuar lá. O vazio interior vão continuar lá. Portanto, é preciso ir a resolver o problema pela raiz. Não é estar sempre a saltar de relacionamento em relacionamento. E sempre qual é a próxima pessoa para eu me relacionar? Preciso estar a relacionar-me com alguém. Preciso de alguém. Tenho medo de estar sozinho na cama. Eu tenho de dormir com alguém ao meu lado. Preciso daquele calor. É o desejo. É a carência. Estão a perceber? E depois a pessoa está tão carente, tão desejosa, e tão no estado de tanta perturbação e de vazio, que a pessoa aceita as primeiras pessoas que se enquadrar mais ou menos, aceita a primeira pessoa na sua vida. E a pessoa que vai naturalmente é igual a si de uma maneira ou de outra, e vai haver conflito constante, porque o interior não está a ser resolvido, que a pessoa não vai resolver o problema da infelicidade. A outra pessoa não vai resolver isso. Porque é uma coisa que só cada um pode resolver por si. Não significa que seja errado estar no relacionamento, significa que o relacionamento não resolve o vazio interior. Por isso é que há pessoas que estão rodeadas de pessoas sempre, e há um vazio interior profundo, e suicidam-se. As pessoas têm tudo aquilo que a sociedade pode dar. Fama, dinheiro, reconhecimento, aceitação, o sexo com as pessoas mais boas, pronto, apetitosas sexualmente. Tudo, aceitação, reconhecimento, tudo. E, no entanto, suicidam-se. E drogam-se todos os dias porque é um vazio da alma. Porque o desejo não é resolvido. Porque a carência não é resolvida. Porque não há dinheiro no mundo que resolva o vazio interior. O vazio da alma. Não há companhia de outras pessoas. Não há... Isso é tudo fugas e compensações. Por isso é que no budismo e não só, olhar para dentro, voltar para dentro. Há pessoas que quando é para meditar até sentem, bate uma angústia, bate um desespero. Pois, as pessoas passaram a vida toda a viver fora delas mesmas, a viver projeções, a satisfazer expectativas, a viver coisas que não têm nada a ver consigo, simplesmente a fazer escolhas porque os outros também fazem, imitar como macaquinhos de imitação. Depois, claro, dá um desespero, porque a pessoa passou a vida toda a fugir, a acumular ali sentimentos por resolver, e depois, claro, quando a pessoa para meditar, tem de lidar com isso. E a pessoa mais vale fugir. Então é um desespero. O que é que a pessoa sente? Está a meditar, sente desespero. Isto não é para mim porque isto sente desespero. E quando eu vou, e se eu quero a cura, eu não tenho de dar desespero. Se há desespero, é sinal que não devo fazer. Se está ainda mais ansiedade ou stress, é sinal que não devo meditar. E é assim que o ego das pessoas faz para continuarem a fugir do vazio interior. É inconsciente, isso não serve para ser jogador em moralista, serve para tocar na ferida, para ajudar as pessoas, para contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. As pessoas chegam a achar que meditar é errado. E que porque como se sentem mal a meditar, que está errado. Se calhar, antes da meditação, porque as pessoas já estão muito ansiosas, muito estressadas, antes da meditação, fazer um tai chi, fazer o exercício físico, perder aquela energia, descarregar aquela energia toda e depois estar mais tranquila para meditar. Às vezes uma pessoa que não está habituada a meditar, tem primeiro perder alguma energia ou descarregar aquela raiva ou revolta que possa ter, a ansiedade ou stress, e depois estar mais relaxada para poder entrar num estado meditativo sem ficar toda perturbada. A pessoa não fica perturbada, a pessoa já estava perturbada. A pessoa dá mais atenção à própria perturbação. É mais ou menos assim. Cada caso é um caso. Mas estão a compreender? Guardem esta questão na consciência. A depressão, antes de acontecer, a maioria das vezes, cada caso é um caso. Antes tinha uma ansiedade, por causa de um desejo
de uma projeção, às vezes coisas que só nos fazem mal, uma pessoa deseja, e que pressupõe, esse desejo pressupõe uma carência. E essa carência, seja o que for, cada caso é um caso, cada vida é uma vida, pressupõe um vazio interior, um vazio da alma. E as pessoas arranjam melhor. Há pessoas que a compensar o vazio interior é comer, há pessoas que viram ninfomaníacos, tentar sempre a chegar ao orgasmo, e depois chega o orgasmo e uma pessoa continua insatisfeita porque há ali uma coisa que no peito que não foi resolvida. A pessoa fumar para tapar o vazio, drogar-se, ou fugir daquilo que sente. Drogas legais ou ilegais. Viciada no trabalho, a pessoa pode se viciar no trabalho. Viciada em compras. Viciada em conflito, há pessoas que são viciadas em conflito ou em julgar outras pessoas para se sentirem melhores do que elas, para tentar compensar a falta de autoestima. Há muitos tipos de vícios e dependência. Viciada noutras pessoas, viciada numa relação. A pessoa arranja mil e um mecanismos de forma inconsciente para fugir ou tentar compensar aquilo interior que não foi resolvido e que a pessoa não quer dar atenção porque é desconfortável. Porque é mais difícil na imediatidade resolver isso. Mas uma pessoa só resolve estes problemas da ansiedade e da depressão e do stress constante quando for à raiz do problema. Que é desconstruir os desejos, desconstruir a carência, desconstruir as fobias, desconstruir a frustração e insatisfação afetiva e sexual e perceber que a frustração e insatisfação afetiva e sexual não se resolve com outra pessoa, fazer sexo com outra pessoa. Porque tem um problema por trás, tem uma causa. Não significa que uma pessoa deva tirar o prazer da sua vida. Antes, pelo contrário, viver uma vida de prazer. Mas não ter uma relação doentia com prazer. É isto que eu estou a dar como sugestão. Não ter uma relação doentia com prazer. Ter uma relação saudável com prazer. Uma relação equilibrada com prazer. Procurar prazer por si só. E não como forma de fuga ou de compensação. Estão a compreender? É inconsciente, uma pessoa não se percebe. A pessoa tem um vazio. Tenho de já ter com alguém. Tenho de sair à noite. Tenho de fazer coisas para fugir deste vazio. Ao orgasmo, tenho de ter alguém, não posso estar sem estar num relacionamento, tenho de estar sempre. E às vezes sujeitando-se a fazer sexo com pessoas que só vão perturbar ainda mais. Mas o vazio é tão grande que eu prefiro estar mal acompanhada do que sozinha. Estão a compreender? É aquilo que uma pessoa sente. E quando é que uma pessoa chega, quando é que uma pessoa tem a sensibilidade ou a noção, ou pode ter a consciência de que já está a meditar, entre aspas, corretamente? Quando a pessoa tem prazer de meditar. Enquanto a pessoa estiver ali em esforço e tiver. Isso ainda não chegou lá, entre aspas. Enquanto nós não aprendemos a dominar o silêncio e a solitude, aprendermos a estar sozinhos e a dominar o silêncio, não estamos sempre a falar, sempre a procurar companhia, sempre a querer fazer coisas. Enquanto não dominarmos o silêncio, a solitude e aprendemos a estar parados, é interessante que é isto que o coronavírus está a fazer às pessoas. Enquanto nós não obrigar as pessoas a fazer, de maneira ou de outra, cada caso é um caso, como eu digo sempre, enquanto não dominarmos o silêncio, aprendemos a estar calados, a não falar demais, a parar, a acalmar, a procurar a felicidade dentro de nós mesmos e depois isso brotar para fora, em vez de criarmos relações de dependência emocional, de paixões doentias, de projetar a felicidade noutras pessoas, nós temos de aprender a felicidade dentro de nós e depois espalhar isto às pessoas. É um processo. Não é agora, eu agora decidi ser feliz e resolver aquilo que... É um processo, demora anos. Sempre um passo de cada vez a resolver coisas que precisam ser resolvidas. É um processo. Mas tem de ser resolvido. Não vai resolver o vazio interior com sexo, acreditem. Não vai resolver o vazio interior com comida, comer a mais, nem com drogas, legais ou ilegais. O que é trabalhar demais, mas é só fuga e compensação. Agora, não temos de tirar o prazer da nossa vida. Temos de procurar uma relação saudável com o prazer. Uma relação tranquila, harmoniosa. E não nos sujeitarmos muitas vezes a fazer sexo com pessoas que só nos vão perturbar ainda mais. Que é o que acaba por acontecer. E depois igual está igual. Aquela pessoa doente vai ter uma pessoa doente. E vão estar as duas a poluir-se e a criar conflito. Porque estão as duas a projetar a felicidade na outra pessoa. Depois de repente a outra pessoa fez isto e aquilo e é culpada pela própria infelicidade. Que a outra pessoa não dá atenção, que a pessoa não me valoriza, não gosta de mim. E isto é o que acontece com uma pessoa sem autoestima, que não está centrada dentro de si, não trabalha o seu interior e não procura ser feliz de dentro para fora. Procura ser feliz de fora para dentro. E depois gera-se a síndrome da vitimização. De repente a pessoa é uma vítima de tudo. A pessoa não gosta de si porque as outras pessoas não gostam de si. A pessoa não está bem porque as outras pessoas fizeram isto e aquilo. É sempre assim, sempre os outros, sempre a culpa de fora, dos outros. E uma pessoa nunca resolve o problema da infelicidade. E a depressão não pode ser resolvida. E a ansiedade não pode ser resolvida. E muitos problemas não podem ser resolvidos. Porque a pessoa não quer ir à causa, a pessoa prefere limar arestas. Aquilo que uma pessoa faz com os comprimidos é limar arestas, é pôr pomadinha. Não resolve. É difícil, mas temos de ir à raiz do problema.
E às vezes as pessoas têm depressão e estão sempre ansiosas por causa de desejos relativos a arquétipos socioculturais que lhe impuseram. Enquanto não casares e tiveres filho, não és alguém na vida. Então a pessoa... Isto acontece mesmo, atenção. Isto acontece mesmo. Enquanto não ganhar um salário absurdo, a pessoa, entre aspas, a pessoa está... enquanto eu não sou alguém, então eu não sou alguém... tenho uma ansiedade, eu sinto-me culpado por não ser alguém. Eu preciso ser alguém, eu preciso casar e ter filhos, arranjar, não posso estar solteiro ou solteira, porque não, estão a perceber? É a pressão que os outros colocaram, a pessoa incorpora essa pressão, e está sempre a ansiedade, sempre em desejo que tenta resolver aquilo. Quando não tem de ser assim. Não se tem de ter uma vida normal. Não se tem de andar a ter a vida que os outros têm. Cada vida é uma vida, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. As pessoas estão em desejo, em carência, em ansiedade e depressão por causa de sentimentos de culpa, de julgamentos que outras pessoas fizeram. Da educação que teve, dos pais que tiveram. Obrigar, tens de ser isto, tens de fazer aquilo, tens de ser esta, aquela pessoa, tens de casar e ter filhos. Eu conheço pessoas que começam a entrar em depressão porque... Mulheres. Começam a entrar em depressão porque ainda não arranjaram um namorado para casar e ter filhos. Então estão em depressão, começam a entrar em depressão por causa disso. Sempre ansiosas e em depressão. Porque os pais colocaram essa pressão. Porque a sociedade coloca essa pressão às mulheres, por exemplo. A sociedade machista faz isso. A mulher acaba por ter de ser a parideira. Parece que a mulher não pode optar por não ter filhos. Então a mulher muitas vezes sente-se culpada, incorpora essa culpa, está sempre em ansiedade, sempre em desejo, porque sente que não é alguém, porque as outras pessoas disseram muitas vezes que ela não é alguém por não ter filhos. Eu estou a dar este exemplo, posso dar outros. E às vezes a pessoa tem desejos e carências e ansiedade e depressão por causa de julgamentos de outras pessoas. Que uma pessoa valoriza demais. Estão a compreender? Então cada caso é um caso. Porque é que esta ou aquela pessoa está em depressão? Queremos ajudar essa pessoa? Vamos ajudar essa pessoa a tentar perceber qual é a causa da sua depressão. Quais são os desejos que não estão a ser resolvidos. Enquanto não resolvemos os desejos que não estão a ser resolvidos e não ajudarmos a perceber porque é que tem estes desejos e ajudarmos a pessoa, a pessoa é que tem de ajudar-se a si mesma, mas a pessoa pode dar sementes, pode contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. Enquanto a pessoa não resolver o problema pela raiz, está sempre a adiar. Não compreender? Eu tenho vários vídeos publicados a falar acerca disto, eu tenho vários, recomendo que estudem a filosofia budista. Eu tenho vários livros publicados em que eu falo acerca deste tipo de coisas, uns mais, outros menos, ensaios sobre individualismo, a liberdade dos escravos, a individuologia, a filosofia e felicidade, poesia individualista, ontem morri, a filosofia aplicada à consciência e felicidade. Eu tenho várias obras publicadas em que eu falo de uma maneira ou de outra acerca destas questões. Falo acerca de outras também, lógica, hermenêutica, mas também falo acerca destas questões. E porquê é que eu faço estes vídeos? Porque a felicidade das outras pessoas interessa-me. Eu tenho prazer, eu sinto-me bem em contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Eu quero que o meu trabalho contribua para a consciência e felicidade das pessoas. E por isso é que eu faço estes vídeos e escrevo o que escrevo. Agora, está nas mãos de cada um resolver os seus problemas interiores. Uma pessoa pode ajudar de fora, mas cada um tem de fazer a sua parte. Estão a perceber? Portanto, também dou um curso online pela APAEF, Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico. Eu deixo sempre os links na descrição do vídeo, tanto das obras que eu já publiquei, como do curso que eu dou pela APAEF, de Individuologia, totalmente online. Pesquisem e pronto, acho que posso terminar o vídeo. Subscrevam o canal, comentem, partilhem, ajudem a divulgar. Se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém, partilhem para essa pessoa, ajudem a divulgar este vídeo, ajudem a divulgar o canal, ajudem o meu trabalho a chegar a mais pessoas. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.